Olá, gente, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. Muito bom estarmos juntos uma vez mais para nós estudarmos as profecias bíblicas, amém? E nossos mistérios nas profecias, mistérios proféticos que Deus tem revelado a nós. Eu quero cumprimentar também você que está nos assistindo, não importa de onde quer que você esteja, que Deus abençoe você ricamente, que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam aí contigo também, na sua casa, no seu lar. Talvez você esteja ouvindo e não podendo assistir porque está dirigindo, não importa, que você esteja aí atento. A palavra do Senhor diz: felizes são aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia. Que Deus abençoe você também, amém? Obrigado por você estar aqui. Nós estamos estudando as profecias bíblicas e o tema de hoje é um tema bastante impactante, que chama muita atenção. O tema que nós vamos estudar hoje é sobre a Batalha do Armagedon. O que você acha? É um tema bastante intrigante, um tema que levanta bastante curiosidade, e nós vamos ver na Bíblia, simplesmente, o que a Bíblia tem a nos revelar sobre a Batalha do Armagedon. Mas antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para nós nos ajoelharmos, se você puder. Você que está nos assistindo aí na sua casa, no seu lar, onde quer que esteja, se você puder, junte-se a nós, vamos nos ajoelhar e também buscar o nosso Deus em oração. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos com liberdade estudar a Tua Palavra. Quero Te agradecer, Senhor, por toda a revelação que o Senhor nos tem dado, pela bênção que é podermos conhecer as profecias bíblicas e ter revelados os mistérios proféticos através do estudo da Tua Palavra, mas sobretudo pela direção do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é por nós. Quero Te pedir que o Senhor nos abençoe no estudo dessa noite. Quero pedir que o Senhor abençoe todos os que aqui estão, os que estão nos assistindo nesse momento também. E que o Teu amor, Pai, nos cubra, Teus anjos nos iluminem, que o Teu Espírito nos dirija no estudo que faremos a partir desse momento. Obrigado por tudo, Senhor, consagramos e dedicamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nosso estudo de hoje, como eu mencionei, é sobre a Batalha do Armagedon. Que batalha é esta? Onde ela se encontra? Como nós podemos entender essa revelação da grande batalha do Armagedon? Então, eu convido você para juntos abrirmos a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16. Todos juntos? Vamos abrir Apocalipse 16. E no livro do Apocalipse, capítulo 16, nós já começamos a estudar na semana passada esse texto que começa a revelar sobre a batalha do Armagedon. E Apocalipse capítulo 16, no versículo 12, você pode acompanhar comigo, Apocalipse capítulo 16, versículo 12, e a palavra do Senhor diz assim: derramou o sexto anjo, Apocalipse 16, 12, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram,
para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Qual é o lado do nascimento do sol? O Oriente, certo? Então, vamos ler novamente ali. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, como vem o ladrão. Bem-aventurado, ou mais que feliz, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Versículo 16 e último. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. No domingo passado, nós estivemos estudando, e nós já estudamos um pouco sobre essa passagem, quando nós vimos ali a trindade contrafeita, ou a trindade satânica, ou a falsa trindade. Veja, nós temos ali em Apocalipse capítulo 16 e Apocalipse capítulo 13, só relembrando um pouco o que nós estudamos na semana passada, nós temos uma revelação acerca de 3 espíritos imundos, fala Apocalipse 16, semelhantes a rãs, e é o espírito do dragão, da besta, do falso profeta, que em Apocalipse 13 aparece também esses espíritos como sendo o dragão, a besta do mar e a besta da terra. Nós já estudamos sobre isso, é a falsa trindade, assim como nós temos a trindade verdadeira, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos uma revelação bíblica de uma falsa trindade. Você nunca vai falsificar uma nota de R$3, não é verdade? Nunca veremos, né, Jô, de uma nota falsa de R$3. Por quê? Não existe. Não existe nota de R$3. Mas o diabo, ele só vai falsificar aquilo que de fato existe. Então, nós temos a verdadeira trindade e nós temos a falsa trindade. Nós temos as 3 mensagens angélicas, ou os 3 anjos, e nós temos as 3 mensagens também, que são mensagens falsas, pregadas pela falsa divindade. São espíritos imundos, semelhantes a rãs. E nós vimos ali, no domingo passado, qual é o significado destes espíritos imundos. Por que eles são semelhantes a rãs, não é verdade? E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite para você. Se você está curioso e não assistiu o estudo anterior a este, estude ali, entre na playlist da nossa série, aqui, Mistérios Proféticos, e você vai então encontrar o estudo da semana passada, a falsa trindade, e você vai conhecer então o que significam esses 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, quais são eles, quem é essa falsa trindade, por que ela é denominada como falsa trindade, a besta, o dragão, o falso profeta e assim por diante. A propósito, eu já peço para você também deixar ali o seu like nesse momento, né? Quando falo em like, eu lembro sempre aqui do meu amigo Clóvis. Diz assim, né, Clóvis? O Clóvis assim, pastor, pede o like lá, pede o gostei para quem está assistindo, né, Clóvis? E o Clóvis sempre me ensina ali que quanto mais você dá o gostei ali, você ajuda, né, a que esse vídeo alcance mais e mais pessoas, possam ser alcançadas com essa mensagem
com esses estudos de profecia. Então, tire ali 3, 5 segundinhos, dê o seu gostei, o seu like, e assim você vai estar dando um gostei evangelístico. Além de você gostar, você vai fazer com que outras pessoas também possam assistir e gostar do estudo daquele que nós temos feito. Bom, nesse estudo que nós fizemos, vem a grande questão, né, dessa trindade contrafeita, né, e que nós levantamos ali, e a quem você vai decidir adorar? O dragão ou Deus? De um lado você tem Deus, nosso querido Deus verdadeiro, e do outro lado você tem Satanás, que quis erguer o seu trono, à altura do trono do próprio Deus, ser como Deus, e ele então se mostra e se revela de uma forma tremendamente assustadora para enganar. E os nossos estudos nas profecias têm com o objetivo de nós não sermos enganados pelo inimigo, pelos engodos do inimigo. Bom, quando nós entramos nesse texto que começamos a estudar hoje sobre o Armagedon, dessa grande batalha do Armagedon, nós precisamos entender o contexto em que está inserida essa batalha. E para nós entrarmos no contexto, nós temos que ir, logicamente, no capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 16, aqui do livro do Apocalipse. E eu convido você a ler comigo. Apocalipse capítulo 16, versículo 1, diz assim: ouvi vinda de onde? Diz para mim. Do santuário, certo? Ouvi vinda do santuário uma grande voz. Vamos mastigar esse texto pedacinho por pedacinho dele, certo? Então notem, aqui João, ele está tendo uma audição, ele está ouvindo. Eu ouvi vindo do santuário. Que santuário é este? Logicamente o santuário de Deus. E nós vemos em Apocalipse capítulo 11, quando o santuário de Deus foi aberto nos céus. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, diz: abriu-se então o santuário de Deus que está nos céus. Apocalipse 16 está fazendo essa referência ao santuário de Deus. E João, ele ouve uma voz que vem diretamente do santuário, uma grande voz. E essa grande voz então fala aos 7 anjos. E o que essa voz diz aos 7 anjos está aqui relatado, e é o seguinte: diz: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Vejam, por que isso é importante nós notarmos e atentarmos? Lógico que todos os detalhes da revelação bíblica são importantes, por demais importantes para nós. Nós não conseguimos, por certo, alcançar, entender todos os detalhes, porque a Bíblia tem uma riqueza de detalhes infindáveis, não é verdade? E por isso que a palavra do Senhor vai ser, sim, um motivo de estudo por toda a eternidade. Então, aqui, a voz que vem do santuário, uma grande voz, nos revela certamente que essa grande voz é a voz do próprio Deus, falando aos 7 anjos: vão e derramem as taças da ira, da cólera de Deus sobre a terra. Interessante que quando a gente vê a taça da cólera de Deus ou da ira de Deus derramado sobre a terra, esse é um momento da história da humanidade em que a ira de Deus é derramada sobre a terra, os habitantes da terra. Mas Apocalipse, eu convido você para olhar e atentar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 9 em diante, diz o quê? Diz assim: seguiu-se, Apocalipse 14, 9, a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado de que forma?
sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Vejam que neste momento da história da humanidade é derramada a ira da cólera de Deus, o vinho da cólera da ira de Deus, sem mistura. E aqui em Apocalipse 16, versículo 1 diz assim: então os anjos, a eles foi dada a ordem dizendo: vão, derramem as 7 taças da cólera de Deus, sem mistura. O que significa isso? Mistura e não mistura. O significado dessa mistura é que a ira de Deus significa, e toda vez que você ler na Bíblia a ira de Deus, lembre que a ira de Deus é igual à sua justiça. Estamos juntos? Então pense assim: a ira de Deus é igual à sua justiça. Por que essa palavra ira? Porque a ira de Deus, relacionada à sua justiça, a ira de Deus tem que ver com causa e efeito. A justiça de Deus é causa e efeito. A Bíblia diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então pecou, certo? É a causa. Qual é o efeito? A morte. Causa e efeito. Só que Romanos capítulo 6, versículo 23 continua dizendo o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, eu tenho a ira de Deus, eu tenho a sua justiça, causa e efeito, e eu tenho do outro lado, então, a misericórdia, a graça de Deus que está estendida. Entenderam a ideia ali? Então a ira de Deus, na Bíblia, você vai ver ela sempre misturada, ou sempre junto com a sua graça, sua misericórdia. Inclusive a palavra do Senhor diz o quê? Que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. E essa é a revelação bíblica de Deus para nós. Então Deus, Ele é um Deus justo e também o quê? Misericordioso. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem sobre a ira de Deus, porque pensam que a ira de Deus é igual à ira do ser humano. O ser humano, quando fica irado, né, ele fica, dá vontade de socar na parede, apertar no pescoço, né? Não é assim, buzinar no trânsito ali, pá, daí você pensa, aconteceu alguma coisa e nós associamos a nossa ira com a ira de Deus, só que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A ira de Deus, existe um termo teológico para a ira de Deus, e esse termo teológico é effectus, causa e efeito. Já a ira do ser humano é affectus, ela é cheia de sentimento, afeição. Pegaram a ideia ali? Então essa é a diferença. O que acontece? Acontece que Deus, quando Ele faz a sua justiça, na Bíblia, você vai sempre ver a justiça de Deus junto com a sua misericórdia sendo estendida, certo? Por isso há essa mistura de justiça e misericórdia. Só que haverá um momento da história da humanidade onde Deus correu, lutou para salvar, deu todas as chances e oportunidades possíveis. Só que o ser humano terá se distanciado tanto de Deus que não quererá mais a sua graça. E não porque tão somente o ser humano não queira, Deus não queira dar a sua graça ou derramar sua graça sobre o ser humano, mas porque o ser humano também não quer mais aceitar a graça de Deus, e Deus vai respeitar, e Ele diz assim: agora eu vou fazer a minha justiça sem a misericórdia. Entenderam ali? O que isso significa? Significa que quando Deus derramar a sua ira, ou fizer a sua justiça, sem mais estar junto da justiça a misericórdia,
é porque não mais existirá oportunidade de salvação. E a gente chama esse tempo onde não mais haverá salvação para os seres humanos como sendo o fechamento da graça, ou fechamento da porta da graça. Ou seja, quem escolheu por Deus, escolheu. Quem escolheu por Jesus, escolheu por Jesus. Quem escolheu a justiça, continuar sendo justo. Quem escolheu a santificação, continuar a ser santificado ainda. Quem escolheu a pureza, continuará ainda a ser purificado. Mas quem não escolheu, esse vai ser condenado. Quer ver mais um exemplo disso? Abra a palavra do Senhor. Nós vamos voltar a Apocalipse, ok? Então deixa a sua Bíblia aberta em Apocalipse 16, ali o dedo marcado, enfim. E vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 3. E esse texto de João, ele nos é muito elucidativo, para nós entendermos o fim da história da humanidade e a justiça de Deus. João, capítulo 3. O verso mais conhecido, talvez da Bíblia em todo o mundo, ou um dos mais, né? João 3,16, junto com esse está ali, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor, dele eu não terei falta. E é nesse contexto que nós o encontramos aqui. João capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha para mim, queridos. Deus amou ao mundo. A revelação nos mostra que Deus amou a todos. Deus amou a você, Deus ama você, Deus ama a mim, assim como Ele ama a todos, mesmo aqueles que são os mais terríveis pecadores da face da terra. É lógico que Deus, Ele não aprova o pecado, Ele não ama o pecado. Deus odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dEle e nos leva à morte. O pecado levou à morte o seu Filho amado para nos salvar. Mas Ele ama o pecador, Ele luta pelo pecador, Ele luta para que o pecador abandone o pecado, para que o pecador aceite a graça, para que o pecador receba misericórdia e assim seja perdoado. Deus amou ao mundo de tal maneira. A morte de Jesus foi por todos, é suficiente para todos e eficiente para todos, amém? Para salvar a todos. Mas João 3,16 diz assim: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Embora Jesus tenha morrido por todos, todos serão salvos? Não. Quem serão aqueles que serão salvos? Senão tão somente aqueles que crerem, aqueles que aceitarem este sacrifício, que aceitarem a Deus como seu Senhor e Salvador, ou Salvador e Senhor. Há muitos cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador, e isso é muito importante, mas não é suficiente, porque Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, nós operamos milagres, curas, maravilhas, fizemos em teu nome, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim, olha, eu sinto muito, mas eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. É importante aceitar Jesus como Salvador, amém. Mas aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, eles também respondem a esse amor de Cristo, aceitando a Ele, se submetendo a Ele como Senhor da sua vida. E o livro do Apocalipse nos fala isso. A mensagem profética, a mensagem apocalíptica foi dada para aqueles que são servos de Deus. Porque Deus enviou o seu anjo
ok? Através da mensagem de Cristo Jesus, que notificou o seu anjo e fez chegar a mensagem até João para revelar aos seus servos, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, as coisas que em breve devem acontecer. Jesus morreu por todos, para salvar a todos. No entanto, nem todos serão salvos, senão tão somente aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Versículo 17 agora. João 3, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pausa, olha para mim. Essa palavra julgasse, ou esse verbo aqui julgar, a mesma palavra grega que nós temos para julgar é a mesma palavra para condenar. Estamos juntos? É uma palavra só, que ela pode ser traduzida por julgar ou por condenar. Dentro desse contexto, nós entendemos e vemos, ao ler os versículos que aqui posteriores, que o que Jesus aqui está falando é que Deus enviou o seu Filho, versículo 17, ao mundo não para que condenasse o mundo. Estamos juntos? Jesus não veio para condenar. Não. Jesus veio para fazer o quê? Para salvar. O papel de Jesus não é condenar. O papel de Cristo é salvar. Jesus veio para salvar o mundo. E diz assim, versículo 17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por ele. Quem nele crê, não é o quê? Condenado. E o que não crê, já está condenado. Porquanto não crê em o nome do Filho unigênito de Deus. O que significa? O que a Bíblia está revelando para nós? Se eu creio em Jesus e que Ele morreu no meu lugar para pagar o preço dos meus pecados, eu não estou condenado. Por quê? Porque a minha condenação recaiu sobre quem? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, a condenação que cabia a mim, agora Ele pagou em meu lugar. Amém por isso? Louvado seja Deus. Como não aceitar que Deus nos ama, não é verdade? Se Ele nos deu tamanha prova de amor. Agora, se eu não aceito a morte de Cristo no meu lugar, que Ele foi o meu substituto, que Ele foi condenado pelos pecados que eu deveria ser condenado, Ele foi julgado pelos pecados que eu deveria ser julgado. Se eu não aceito, então eu já estou o quê? Eu já estou condenado. Entenderam bem? Então no final dos tempos, quando a gente vai às 7 últimas pragas, que saem do trono de Deus, a ira de Deus, a sua justiça, não mais misturada com misericórdia, não porque Deus não quisesse, mas porque o ser humano não aceitou, se afastou, rejeitou, embora todos os rogos, embora todos os apelos de Deus, através dos seus servos, dos profetas, da palavra, do pregador, da Bíblia, do livro que você recebeu em casa, da visita de um amigo que apresentou Jesus para você, mas você rejeitou. Talvez eu esteja falando para alguém nesse momento, cujo um amigo mandou o link para você agora, o link dessa transmissão. Assiste lá, estão estudando as profecias, você precisa conhecer. E você está aqui assistindo, não sai daí, porque esse é um convite de Deus para você. O seu amigo foi usado por Deus. Eu estou aqui só como instrumento de Deus para apresentar para você aquilo que Deus tem para revelar para você. Amém? Esse é o nosso Deus. Agora, quando houver uma rejeição, onde o Deus lá dos céus entender que o ser humano não mais quer, já atingiu os limites da graça e da misericórdia, então o Senhor vai dizer ao anjo, aos 7 anjos, vão, derramem pela terra
as 7 taças da cólera de Deus. Por quê? Veja, a palavra do Senhor diz que as pragas têm a sua origem no trono de Deus. Isso é muito importante. As pragas, as taças da ira de Deus, as 7 últimas pragas têm origem no trono de Deus. Não são meramente catástrofes ecológicas. São apresentadas como a ira de Deus. Elas são derramadas do céu como juízo de Deus sobre Babilônia e tem uma dimensão sobrenatural. Veja, quando diz aos anjos, vão e derramem as taças da minha ira sobre a terra, é uma intervenção diretamente de Deus, uma ordem vinda do santuário de Deus, para derramar as suas taças, a taça da ira de Deus sobre a terra. Não é um mero desenrolar de catástrofes ecológicas, por exemplo. E alguns vão, e ainda hoje, querem dizer ali, você viu lá o rio não sei aonde, está com cor de sangue como morto, é poluição, isso, aquilo outro. Não. Vai ser uma intervenção divina. Não vai ser, aqui está falando que o sol vai aquecer 7 vezes mais, isso aqui, a Bíblia está falando do aquecimento global. Não. É uma intervenção direta de Deus. Deus vai derramar as 7 taças sobre quem? Veja, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem João, vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre o quê? Muitas águas. Lembra no domingo retrasado? Que nós estudamos sobre esta grande meretriz, as 2 mulheres da profecia, uma mulher pura, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, representando ali os 12 fundamentos das tribos de Israel no Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, essa mulher que tem toda a verdade, mas tem também a meretriz, a prostituta, a mãe das meretrizes, o grande engano de Satanás, usando uma igreja, levando outras igrejas também a seguir aquilo que ela prega. As taças vão ser derramadas sobre a grande meretriz e suas filhas e os reis da terra, todo o conglomerado e o complexo que nós conhecemos como sendo a Babilônia escatológica. É por isso que em Apocalipse capítulo 18, há um grande chamado no versículo 4, dizendo, ouvi outra voz dizendo do céu, dizendo, sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai de Babilônia, diz o versículo 3, aquela que deu de beber o vinho do furor da sua prostituição, as doutrinas erradas que pregou, que enganou, e todas as nações beberam dessa doutrina errada, adulterada, por isso ela é uma meretriz, adulterou as verdades de Deus. Diz assim, sai dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Veja, não importa qual seja a sua denominação cristã, não importa qual seja ali a sua crença, ou sua denominação cristã, no final dos tempos, como nós já estudamos há 2 domingos atrás, e eu convido você, se você não assistiu, procure aí na nossa lista de temas desses estudos proféticos, e você vai ver ali o engano, o grande engano de Satanás, ou o maior engano satânico. Esse é o tema desse estudo, onde Satanás usa as mentiras e usa igrejas para
destruir a verdade de Deus. Querido, no final dos tempos, só vai existir duas igrejas. Nós estudamos sobre isso, eu convido você para assistir a esses estudos. Ou é a igreja de Abel, ou a igreja de Caim, a igreja que decidiu fazer a vontade de Deus, e aquela que não decidiu fazer a vontade de Deus. É a igreja pura, a mulher pura de Apocalipse 12, a meretriz de Apocalipse 17. São dois grupos tão somente. Ou você aceita Jesus como, repito, seu Salvador e Senhor, ou você vai procurar adorá-lo do seu jeito, como Caim assim o quis fazer, e estará perdido, sinceramente enganado, sinceramente perdido. Triste isso, sério isso. Veja, voltemos ali às Escrituras e lembre-se que as taças da ira de Deus serão derramadas sobre Babilônia. Quem são aqueles que sofrerão da ira de Deus? Sem mistura. Aqueles que estiverem onde? Em Babilônia. Que estiverem no meio do erro, do engano, que estiverem seguindo um falso dia de adoração, que estiverem seguindo um falso sábado, domingo, aqueles que estiverem seguindo ali falsos espíritos. E nós vamos estudar ali sobre as colunas da verdade. Nós vimos aqui ainda sobre Deus, nós vamos ver como que a igreja meretriz, prostituta, a Babilônia, transviou ali o ensinamento de Cristo Jesus, e sua mediação, o único mediador do Espírito Santo, falsas manifestações do Espírito Santo, da transgressão e mudança da Bíblia, e também já temos visto algo sobre a mudança dos mandamentos. Ou você estará nesse conglomerado babilônico e receberá as taças da ira de Deus, ou você decide sair de Babilônia. Amém? Sair de Babilônia. E eu digo para você uma coisa, com toda certeza, nem um filho sincero de Deus perecerá as pragas que serão derramadas sobre o mundo nos últimos dias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, não eu, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus diz lá em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas o quê? Ouvem a minha voz e me seguem. Eu tenho ainda outras ovelhas em outro aprisco, mas convém o quê? Eu trazer essas ovelhas para o meu aprisco, para a minha verdade. Amém? Então as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Amém? Se você está nos assistindo nesse momento, está acompanhando essa série, esses estudos, é porque o Espírito Santo do Senhor tem falado ao teu coração, amém? Porque você é uma ovelha de Jesus. Você não está aqui para ouvir a voz de um pastor, de um homem, de um teólogo, de um pastor de uma igreja, não. Você está aqui para estar de ouvido atento à palavra de Deus, à voz do bom pastor. Atente para essa voz, não para vozes deste mundo, de falsos pastores, que na verdade são lobos ali no meio do rebanho. Amém? Apocalipse 16. Bom, já vimos ali, as pragas, elas saem diretamente de onde? Do trono de Deus. Elas têm um caráter, então ali sobrenatural, ok? As pragas, as 7 taças são derramadas sobre onde? Sobre Babilônia, e aqueles que estiverem em Babilônia, esses que sofrerão as pragas dos últimos dias, ok? E nós vamos estudar hoje especialmente sobre a 6ª praga. E vamos então novamente para o versículo 12, e vamos dissecar um pouco mais ali esse tema. Derramou o 6º, Apocalipse 16, versículo 12, derramou o 6º, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. No estudo
do domingo passado, nós vimos ali como que o livro do Apocalipse, ele está fundamentado. O livro do Apocalipse está fundamentado dos grandes eventos da história do Antigo Testamento. Eventos como o Êxodo, eventos ali como a cidade de Babilônia, Jerusalém, que estão pintadas. Você tem Elias, Jezabel. São esses os grandes eventos que têm como pano de fundo o livro e a compreensão do livro do Apocalipse. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, ele é composto de cerca de 408 versos, sendo que 274 dos 408 versos do livro do Apocalipse fazem citações, alusões, diretas ou indiretas ao Antigo Testamento, especialmente ao livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui nós estamos vendo o quê? Um grande rio Eufrates, cujas águas o quê? Secaram. Que evento é este no Antigo Testamento, se há que há um evento no Antigo Testamento onde há seca do rio Eufrates? O que você acha? Olha só. Veja, a seca do Eufrates. O Eufrates, Babilônia e os reis do Oriente, no livro do Apocalipse, não são literais, são simbólicos. Eles representam uma realidade o quê? Maior. No livro do Apocalipse, todos os símbolos, eles representam uma realidade. Uma mulher é um símbolo que representa algo real, uma igreja. Na verdade, você tem um dragão que representa algo real, o próprio Satanás. Você tem outros símbolos ali, apocalípticos, que representam realidades. Então, o Eufrates, Babilônia, reis do Oriente, eles são simbólicos, que representam símbolos, que representam realidades. Vejam, no Antigo Testamento, seca de águas representa a poderosa ação de Deus a favor do seu povo. E nós temos ali, coloquei ali 2 exemplos. Primeiro, nós temos a seca do Mar Vermelho, que é Deus libertando o seu povo quando sai do Egito. E também a seca do Rio Jordão, quando Deus intervém diretamente para que o seu povo possa entrar de posse da terra prometida. Então, seca de águas na Bíblia significa o quê? Uma ação, uma intervenção de Deus para libertar ou para abençoar o seu povo. Estamos juntos até aqui? Então veja, Apocalipse 16, ali versículo 12, diz assim: derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. A seca do Eufrates está construída sobre a história de quem? De Ciro e Babilônia. Ciro literalmente secou o rio Eufrates, quando ele, como grande imperador persa, então foi até Babilônia, isso ali muito antes de Cristo, e conquistou o domínio de Babilônia. Como aconteceu isso? Esse relato de Ciro nós encontramos lá no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 5. Mas antes de olharmos para esse relato, eu quero chamar a atenção de você que Ciro já foi chamado pelo seu próprio nome aproximadamente cerca de 150 anos antes de nascer. Já pensou? Deus, através do profeta Isaías, mencionou o nome de Ciro, como sendo aquele que libertaria o povo de Israel do cativeiro babilônico, 150 anos antes sequer de Ciro nascer. Isso é extraordinário. Essa é a profecia bíblica. Veja, Isaías 45, versículo 1 diz o quê? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face,
para discingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e portas que não se fecharão. Deus disse: eu vou tomar Ciro. E ele, no livro de Isaías, diz que é Ciro, o meu ungido. A palavra ungido, no hebraico, Antigo Testamento, é Machia. Ciro, ele aqui é denominado como um tipo do Messias. Machia é o Messias, ungido, ok? E se você não sabe, a palavra grega para ungido ou Messias é Cristo. Então, Cristo é o Messias, é ungido. São palavras que significam a mesma coisa. Vejam, queridos, o que nós temos aqui. Ciro, ele é um tipo de Cristo. Isso que vocês estão vendo na tela é um grande achado arqueológico, e esse achado arqueológico tem por nome o cilindro de Ciro. O cilindro de Ciro, ele está escrito, como você pode ver, em cuneiforme. Eles escreviam com essa escrita ou letra em forma de cunha, ok? E cravavam ali no barro ou argila a escrita cuneiforme. E o cilindro de Ciro é um achado da antiga Babilônia que relata aquilo que está escrito no livro de Daniel, no capítulo 5. E no livro de Daniel, no capítulo 5, você tem ali, quando ele, Ciro, então vai até Babilônia e toma a Babilônia e destrona Babilônia, conforme está relatado no capítulo 5 de Daniel, e também no cilindro de Ciro. Notem, o cilindro de Ciro é um achado arqueológico, não é um achado bíblico, mas ele confirma o texto bíblico. E como está escrito aqui no cilindro de Ciro, está escrito na Bíblia. E os céticos que duvidavam que o livro de Daniel tinha sido um livro profético e tudo mais, que tinha profetizado muito antes de acontecer e assim por diante, quando se depararam com o cilindro de Ciro, ficam: e agora? O que eu faço? Porque a própria história relata e foi cunhada ali, literalmente em cuneiforme, sobre essa grande derrota que Ciro desferiu sobre Babilônia. Nós não vamos ler o texto bíblico, você pode ler depois, Daniel capítulo 5, ali você tem relatado. Belsazar, até então rei de Babilônia, ele estava ali como co-regente de Babilônia, e ele mandou trazer os utensílios do templo, que tinham os babilônios trazido de Jerusalém, e as peças sagradas, e fez um grande banquete de orgias e tudo mais. Enquanto ele estava fazendo aquele banquete, Ciro, com seu exército, distante de Babilônia, ele estava armando um grande feito ali, onde eles conseguiriam desviar as águas do rio Eufrates. Por que desviar as águas do rio Eufrates? Porque literalmente a cidade de Babilônia, a Babilônia antiga, a Babilônia de Nabucodonosor, ela estava sentada sobre o rio Eufrates. O que significa? O rio Eufrates passava pelo meio da cidade de Babilônia. Os portões da cidade eram fechados. Não havia acesso pelos canais, mas os canais passavam por baixo dos muros e podiam então deixar Babilônia com água, e assim Babilônia podia ser irrigada. E dizem muitos historiadores e estudiosos que se algum exército quisesse sitiar Babilônia e ficar com a cidade sitiada, de modo a conseguir ganhar a cidade, normalmente isso era feito nas cidades do antigo Oriente Médio, e quando acabava o alimento dentro da cidade, assim como aconteceu com a própria Jerusalém, que acabou o alimento no ano 70, quando foi destruído,
Eles não tinham mais alimento, não tinham mais água, eles estavam comendo as correias dos cintos e das sandálias e bebiam até a própria urina, porque não tinham o que beber. E assim a cidade se entregou, porque senão todos iam morrer. Babilônia não, como Babilônia estava assentada sobre o rio Eufrates, ela estava segura. O rio Eufrates trazia segurança para a Babilônia. Os muros fechados, exércitos poderiam ficar ali ao redor, e dizem estudiosos que até por cerca de 20 anos, Babilônia poderia conseguir o sustento para se manter. Enquanto outras cidades sitiadas lançavam dos seus muros ali flechas, pedras e dardos para destruir o inimigo, os babilônios, enquanto com a cidade sitiada, eles lançavam comida para zombar, alimento para zombar dos inimigos. Você pode ficar aí o quanto tempo você quiser. Aqui dentro a gente está bem servido. E se você precisar de comida também, a gente dá para você aqui, ó. Pode ficar aí, não tem problema. Já pensou? Então a Babilônia antiga estava sentada sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates dava segurança para a antiga Babilônia. Dentro dos muros, agora Belsazar, ele estava fazendo ali uma grande festa de orgia, zombando, rindo e dançando e comendo e bebendo e agora zombando dos deuses das outras nações, inclusive do Deus de Israel, mas de Deus não se zomba. Ciro já havia sido escolhido 150 anos antes. Isaías, no ano 750, mais ou menos 700, antes de Cristo, já havia profetizado sobre Ciro, que ele viria e libertaria o povo, que o cativeiro babilônico estava registrado no livro de Jeremias, seria por 70 anos. Chegou o tempo do cumprimento da profecia, Ciro estava ali. E Ciro então com seu exército desviou o curso das águas do rio Eufrates. O que aconteceu? Eles puderam então entrar por baixo e tomar Babilônia, sem que aqueles que estivessem lá sequer pudessem perceber. Enquanto Belsazar estava ali fazendo a sua festa, com suas orgias, seu banquete, bebendo, farreando, dançando, de repente diz o relato do cilindro de Ciro e também relato bíblico em Daniel capítulo 5 que uma mão surgiu na parede e começou a escrever. Uma mão, só uma mão na parede. Mene, Mene, Tekel, Peres, ou Parsim. E quando Ciro viu aquela escrita na parede, ficou assustado, a banda parou. Belsazar viu, ficou assustado, a banda parou, todo mundo parou de tocar. E diz a Bíblia que os lombos deles se afrouxaram. Essa é uma maneira bonita de dizer que ele fez nas calças, de tanto medo que ele ficou. Essa é o que diz a Bíblia, literalmente. Ele ficou com tanto medo que a perna começou a tremer. E chamaram os magos, encantadores, feiticeiros, agoureiros ali, decifrem para nós o que está aqui. Eles não podiam. Aí a rainha mãe lembrou assim: mas tem um dentre os cativos, Daniel. Daniel já deu lá para o teu avô, assim, assim, assim e tal. Chama Daniel. E Daniel veio. E Daniel disse assim: você quer saber o que está escrito aí? Então eu vou dizer para você o que está escrito aí. Mene, disse Daniel 5, versículo 26. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel falou essa frase. O exército de Ciro já estava onde? Entrando por baixo dos dutos ali de Babilônia, por haver desviado o rio Eufrates. E assim tomaram a cidade de Babilônia, mataram Belsazar, e Babilônia agora foi dada aos medos e aos persas. Estamos juntos até aqui? Então, essa história da antiga Babilônia, da seca do rio, é agora uma parábola que nos leva a entender
a profecia bíblica da seca do Eufrates. Veja novamente, Apocalipse 16, vamos voltar lá. Apocalipse 16. Quem é essa grande Babilônia? Onde, perdão, as águas do Eufrates secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Quem são esses reis? Ciro veio do Oriente. Ciro é um tipo de Cristo que veio do Oriente. E quando a gente estudou, você lembra, 2 semanas atrás, sobre Babilônia, a meretriz de Apocalipse 17, veja o que diz lá. Abre ali, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Veja o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 17, 1. Diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre quê? Muitas águas. Uma meretriz sentada sobre muitas águas. Opa, como é que é o nome dessa meretriz? Versículo 5. Na sua fronte, na fronte dessa meretriz, achava-se escrito um nome, um mistério. Como é o nome dela? Babilônia, sentada sobre muitas águas. Babilônia sentada sobre muitas águas. A grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Essa é Babilônia. A grande meretriz sentada sobre muitas águas. E as águas secaram. O que significa isso? Para a Babilônia apocalíptica ou a Babilônia escatológica. Veja, para a Babilônia antiga, o Eufrates significava proteção, certo? Para o povo de Deus cativo em Babilônia, que estava cativo em Babilônia, a seca do Eufrates significava libertação do povo de Deus. Babilônia apocalíptica, conforme nós vimos ali, é esta Babilônia assentada sobre muitas águas, e diz o versículo 15 de Apocalipse capítulo 17, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Opa, como assim? Uma igreja sentada sobre muitas águas, e essas águas é que dão força para ela, dão segurança para ela. Veja, no mundo inteiro hoje, e mais adiante, quanto mais próximo da volta de Jesus nós estivermos, Babilônia vai exercer o seu poder, Babilônia vai impor o seu poder, Babilônia vai impor um falso sábado, Babilônia vai impor ali as suas leis, e aqueles que não seguirem serão perseguidos, como foram na Idade Média. No entanto, quando Deus disser: ei, basta, acabou, e derramar a sua água, os povos, multidões, nações, líderes de todo o mundo, que estarão ali dando sustentação, força para a Babilônia, poder para a Babilônia exercer ali suas demandas, seu querer, vão se virar contra a Babilônia. Como vocês nos enganaram dessa forma? E assim estará preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Apocalipse 16:12 diz: derramou o cesto a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse os caminhos do rei que vem do lado do nascimento do sol. Notem, queridos, terceiro ponto, os reis que vêm do Oriente. A palavra grega Oriente aparece 10 vezes no Novo Testamento. Frequentemente a palavra significa direção. Mateus 24, 27, esta é a direção da volta como um relâmpago, que sai de onde? Do Oriente até o Ocidente. Assim será a volta de Cristo Jesus. A Babilônia escatológica, não é histórica, lá de Nabucodonosor, Belsazar, poder hostil, será destruída pelos exércitos que vêm do Oriente. A vinda de Cristo, com todos os anjos do céu, para a libertação final do povo de Deus. O que você diz? Essa é a profecia, essa é a revelação. Babilônia será destruída pelos exércitos de Cristo. Cristo virá com os anjos do céu. Mateus capítulo 26, versículo 64, diz que todos os anjos virão com ele.
Armagedon. Por que essa palavra Armagedon? É uma palavra única na Bíblia. Armagedon está ligado à planície de Megido, e era uma cidade próxima à planície de Esdraelon, na região do Carmelo, ali onde foram desferidas as maiores batalhas do povo de Deus no Antigo Oriente. A batalha do Armagedon não se refere a um conflito literal que irá acontecer no Oriente Médio com bombas, isso, aquilo, outro. Não. Assim como nós temos, e nós já estudamos, a contrafação da Trindade, a falsa adoração, o falso Pentecoste, o tempo do fim das 3 mensagens, todo esse mega conflito, o Apocalipse chama de Armagedon. É uma batalha, não uma batalha de bombas no Oriente Médio. O próprio caráter dessa batalha final já está acontecendo e está se intensificando a cada dia. E vai se intensificar dia a dia, mais e mais. Quanto mais o tempo se aproxima, até o ponto em que você já terá decidido ou não de que lado que você vai estar. Esse é o ponto. A quem você vai seguir? A quem você vai servir? A quem você vai escolher adorar? A quem você vai escolher como seu Senhor? A quem você vai escolher se entregar? No final dos tempos, queridos, notem, isso é muito importante. No final dos tempos esses que nós já estamos vivendo, nós vamos encontrar aqueles que amam a verdade, que amam as profecias, que amam a revelação bíblica, que amam a palavra de Jesus, que se entregam a Jesus, que creem em Cristo Jesus, que querem servir a Jesus, que querem pregar a Jesus, que querem ser instrumentos de Jesus, que querem salvar em nome de Jesus e serem salvos pelo nome de Jesus. Aqueles que amam a verdade. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Se você está aqui é porque você ama a verdade. Se você está aí nos assistindo, certamente é porque você ama essa verdade. Mas pode ser, lamentavelmente, que eu esteja falando para alguém nesse momento que não está entre os que amam a verdade, mas que odeiam a verdade, que são perseguidores da verdade, que arranjam argumentos para ser contra a verdade, para desdenhar da verdade, para arranjar de forma a defender os seus gostos, o seu querer e as suas conveniências. E eu quero com isso dizer que essa batalha vai se intensificar dia após dia. Alguns vão a uma igreja porque gostam da igreja, do ambiente da igreja. Nossa, essa igreja é linda, tem bons louvores. Eu gosto desse pastor, é um pastor querido, prega bons sermões. Eu gosto dessa igreja. Outros vão na igreja por causa dos amigos. Eu gosto ali, sou bem recebido. Fui bem recebido. Não. Nessa igreja eu não fui bem recebido, eu não gosto dessa igreja. O povo lá é muito nariz empinado, isso, aquilo, outro, não sei o quê. Queridos, a igreja, embora fraca, defeituosa, como possa parecer ser, a igreja de Deus tem como cabeça o próprio Cristo Jesus. Amém? Se você odeia a verdade ou persegue a verdade, se você frequenta uma igreja, eu gosto dessa igreja porque ali ninguém pega no meu pé, sabe, eu gosto de beber um vinhozinho socialmente. Que mal tem isso? Eu vou nessa igreja porque, você sabe, ali, eu não preciso desse negócio aí de ter que guardar o sábado, isso é bobagem. Deus não faz diferença de dias e dias. Não. Todo dia
é dia. Ó, queridos. Se nós não precisássemos reconhecer a Deus como nosso Senhor e honrar a Ele, aceitando a sua revelação, seguindo a sua revelação, Jesus não precisaria ter morrido por nós na cruz do Calvário. Simples assim. Porque Jesus não veio morrer por nós na cruz do Calvário para nos liberar para pecarmos e não termos peso de consciência. Isso é um absurdo. Jesus veio morrer por você e por mim, para nos imputar sua justiça, sua graça que nos salva, e para nos conceder seu Espírito que nos liberta da escravidão do pecado. Amém? Justificação, santificação. Onde você está? Não, talvez eu não esteja falando hoje para alguém que sequer, não sei, ama a verdade, ou você diz assim: não, pastor, eu não odeio a Bíblia, eu não odeio a igreja, eu não odeio isso, não. Mas há um terceiro grupo. Sabe que grupo é esse? Olha para a tela e vê o que diz aí. Isso mesmo. É o grupo dos indiferentes. Tem os que amam, tem os que odeiam, tem os indiferentes. Ó, querido, se você ficou indiferente, lembra o que nós lemos em João capítulo 3, versículo 17. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas aqueles que não aceitaram, que ficaram indiferentes a tamanho amor, estes já estão condenados. Você, em nome de Jesus, eu apelo ao seu coração. Você não pode ficar indiferente a essa revelação. E eu digo mais, você não precisa ter medo. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele move montanhas, Ele criou as montanhas, Ele fará qualquer coisa. E Ele diz o seguinte: eu honro aqueles que me honram. Amém? Por isso, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você tiver que dar um passo e escolha em direção a Cristo, em direção à sua palavra, em direção a Deus, em direção à verdade, em direção a se submeter a Deus como servo do Senhor, Deus honrará a sua decisão. E não importa se você for perseguido por seus familiares, não importa se você for expulso da sua casa, por isso não importa nada. Este mundo está passando, Jesus está voltando, Deus cuidará de ti como Ele cuidou de todos os seus. Amém? Eu honro, disse o Senhor, aqueles que me honram. Eu honro os que me honram. Deus queira que todos os que estão aqui nesse momento, nos assistindo, estejam entre aqueles que amam a verdade. E se eu falo para alguém que é indiferente a essa verdade, em nome de Jesus eu clamo. Peça a Jesus: Senhor, tira de mim essa mornidão, essa indolência, para que eu desperte para a verdade. Você só tem dois caminhos e uma escolha. Dois caminhos e uma escolha. Ou a Bíblia ou a tradição. Ou você escolhe a lei de Deus ou as regras humanas. Ou você decide pelos ensinos de Jesus, ou as ideias dos homens, ou a ordem divina, o substituto humano, ou a verdade ou o erro, ou o genuíno e o falso, ou os caminhos de Jesus, ou o caminho dos homens. Você tem o poder da escolha. Armagedon. Você está preparado para a maior batalha de todos os tempos? Essa batalha começa onde? Aqui no coração. Mas você não precisa temer, porque se você se colocar
do lado de Cristo Jesus. E eu termino com essas palavras: Ele é o nosso grande general. Ele tem ao seu lado o exército de anjos que excedem em poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele já venceu por nós. E a sua morte na cruz nos garante essa vitória. Amém? Você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal? Dizer: Senhor, eu sou teu, tu és meu. Você que está nos assistindo nesse momento, parece um QR Code aí na sua tela. No chat também estão colocando ali o link. Querido, acesse esse QR Code. Acesse esse link. Coloque o seu nome. Peça um estudo bíblico. Peça o seu batismo. Diga: eu quero me batizar, eu quero me entregar a Jesus. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. E nós queremos chegar até você. Vamos estudar mais a Bíblia juntos? Vamos estudar mais a Bíblia juntos? Acesse o QR Code. Não importa em qual lugar que você esteja do Brasil, do mundo. Nós vamos chegar até você. Temos uma equipe aqui na igreja que vai chegar até você. E assim, juntos, nós vamos estar nos preparando para a volta de Jesus. E juntos, com Ele para sempre estaremos. Amém? Louvado seja Deus pela tua vida, por você estar aqui e pela tua decisão. Feche os seus olhos e vamos orar comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa linda revelação. É uma grande batalha, Pai, que já está acontecendo diariamente no nosso coração. E vai se intensificar, Senhor, quando leis contrárias à Tua palavra forem impostas. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor salve a todos que estão aqui na igreja e nos assistindo à distância. Que essas palavras da profecia, Senhor Deus, sejam gravadas no coração pelo poder do Teu Espírito. E que nenhum de nós sejamos jamais enganados pelo inimigo. Que nenhum de nós, Senhor, estejamos entre os indiferentes, ou aqueles que perseguem a verdade, senão tão somente aqueles que se entregam a ela em Cristo Jesus. São bênçãos, Pai, que eu te peço e já agradeço. Nós juntos te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus.